Olha, a Copa do Mundo está bem próxima, está todo mundo já aí se preparando, já sabem aqueles que vão nos representar por lá. O Tite já anunciou a sua lista e a gente fica agora imaginando o que é que deve acontecer, principalmente quando a gente fala sobre Copa do Mundo, trabalho, trabalhador, horário de trabalho. O que é que deve acontecer? Jogos. E dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo é folga no trabalho mesmo? É assim que a gente deve entender? Ou não é bem assim? Esse é um assunto que a gente trata a partir de agora com o advogado trabalhista e empresarial, doutor Henrique Messias. Um bom dia. Bom dia, amigo Dias. Bom dia aos ouvintes da CBN. Satisfação falar com o amigo novamente. Bom, doutor Henrique, jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Bom, eu tenho que folgar mesmo, é isso? Veja só, Elias, estamos nas proximidades dos primeiros jogos da seleção, né, brasileira. No entanto, ainda que o Brasil seja entendido, né, se autodenomine como um país de futebol, Elias, os dias de jogos da seleção brasileira não são dias feriados. Tá? Não há qualquer previsão na legislação trabalhista quanto a essa necessidade de concessão de folga aos trabalhadores nos dias de jogos da seleção brasileira. Então, os trabalhadores precisam, existe a obrigação dos trabalhadores prestarem seus serviços normalmente nos dias dos jogos do Brasil, ainda, né, que exista toda essa comoção nacional com a Copa do Mundo. Bom, essa é uma situação interessante, porque nós temos aí a seguinte situação. Tá, tudo bem, não é um feriado, você não está desobrigado das suas missões junto ao trabalho, mas, em contrapartida, o empregador pode fazer ajustes nos horários. Olha, em comum acordo, eu vou deixar aqui, a gente fecha durante o período do jogo, mas abre em seguida, vocês compensam essas horas. Como é que é isso, doutor? Isso pode ser de fato feito? Pode sim, Elias. Veja, como eu disse, não existe uma obrigação do empregador conceder a folga a esses trabalhadores nos dias de jogo do Brasil, porque não é um feriado. No entanto, a gente sabe que tem sido, né, as empresas têm utilizado cada vez mais, tem sido cada vez mais comum a utilização daqueles regimes que a gente entende como regimes de compensação de jornada, né, ou ainda banco de horas. Quando os trabalhadores trabalham a mais de um determinado dia para compensar folgas que são concedidas em dias anteriores, ou ainda, né, eles acumulam horas para conceder, para que as folgas sejam concedidas nos dias posteriores. Então, a gente tem essa alternativa, Elias. As empresas que trabalham com compensação de jornada, que trabalham com banco de horas, podem sim, e é razoável que o façam, inclusive, conversar com seus trabalhadores para que durante aquele período, durante aquele momento, né, durante aquela tarde dos Jogos do Brasil, se possível, desde que haja, né, seja possível essa alternativa, existe a possibilidade, aqueles trabalhadores eles sejam dispensados, Elias, do trabalho, para que possam acompanhar os jogos da seleção brasileira. É uma alternativa, assim, tem sido muito utilizado, já nas últimas Copas aconteceu desta forma, mas não é uma obrigação da empresa, isso é importante que a gente destaque, tá, Elias? Em havendo o acordo entre a empresa e o trabalhador, entre o empregador e o empregado, isso pode acontecer, então o trabalhador pode sim ser dispensado naquele momento para acompanhar os jogos da seleção brasileira e, posteriormente, ele compensa aquelas horas trabalhando a mais em outros dias ou ainda naquele mesmo dia, estendendo um pouco a sua jornada de trabalho. E olha, é uma situação que, do ponto de vista prático, do que a gente tem observado na condição de leigo, viu, doutor? Nem sou empregador, também não sou da área. A ideia que passa é que é melhor no dia do jogo, no horário do jogo, estarem liberados, porque normalmente o consumidor não vai, o trabalhador está inquieto, pensando ali, sim, aí quanto é que está o placar, o celular passa a ser o elemento fundamental, a loja continua com os seus custos, né? Imaginando aqui uma loja de departamentos ou mesmo uma loja qualquer, o ar-condicionado continua ligado, não tem venda, não tem consumidor, trabalhador insatisfeito, é melhor não brigar com a Copa do Mundo, doutor? Concordo demais, Elias. Eu
estava acompanhando, inclusive, aqui os horários dos primeiros jogos do Brasil. 2 dos 3 jogos da primeira fase são 16 horas. Então você imagina o jogo que começa às 16 horas, termina às 18 horas. Nesse período, dependendo, é claro, da atividade daquele empregador, ele não terá cliente, né? Ninguém será atendido, nenhum cliente vai procurar a sua loja ou a sua indústria, etc. Então é bem razoável, sim, que haja essa liberação, principalmente diante dessa possibilidade de compensação no futuro. Então, o empregador pode sim fazer esse acordo, né? O bom senso, né, Elias, que a gente sempre recorre ao bom senso, indica que esse acordo com o trabalhador seja feito para que também o trabalhador possa acompanhar os jogos da seleção brasileira, que a gente sabe que isso mexe muito com o nosso povo. Tá? Então, se recomenda que se faça isso. Mas é importante que a gente destaque que não é uma obrigação das empresas e dos empregadores essa liberação. Então, aquelas atividades econômicas em que o empregador entende ser necessária a manutenção do empregado prestando seus serviços durante os períodos, os momentos dos jogos da seleção brasileira, isso pode acontecer. Bem, Copa do Mundo é apenas um dos grandes eventos que acontecem a partir de agora até o final do ano. A gente tem aí Black Friday, a gente tem Natal, final de ano, enfim, uma série de eventos que faz com que o empregador precise de mais gente durante esse período, ou seja, é um trabalho temporário, doutor. Tem regras? O que é que deve observar o empregador? O que é que deve observar aqueles que vão trabalhar nessas condições, doutor? Isso, Elias. Agora, né, no final do ano, isso é muito comum, principalmente naquelas atividades relacionadas com o comércio, comercializam, né, presentes, enfim. Com o 13º, que aquece a nossa economia, cuja primeira parcela precisa ser paga até agora, para o dia 30 de novembro, a gente tem sim um aquecimento da economia e temos a necessidade pelas empresas de contratação de pessoal temporário. Existem algumas situações na legislação trabalhista que autorizam a contratação de trabalhadores por um prazo determinado, tá, Elias? Isso não é a regra é que o contrato de trabalho seja por prazo indeterminado, mas em determinadas situações a gente tem exceções a essa regra. Uma delas é a possibilidade de contratação de trabalhadores quando há um acréscimo naquela atividade econômica, um acréscimo de serviços, e isso é temporário. É muito comum que isso aconteça no comércio agora no final de ano, por exemplo. Então existe a possibilidade da contratação desses trabalhadores temporários durante um prazo máximo, Elias, de 180 dias, desde que isso seja feito através de uma empresa terceirizada, que o trabalho temporário precisa ser feito necessariamente através de uma empresa terceirizada, ou ainda existem aquelas situações em que o próprio empregador contrata diretamente o empregado, como é o contrato de experiência, por exemplo, mas aí o prazo máximo a gente sabe que é de 90 e não de 180. Então existem algumas alternativas, Elias, para essa contratação desses trabalhadores por um prazo específico de uma demanda maior de serviços, e é extremamente importante que a empresa tenha consciência, tenha conhecimento dessas alternativas para que não faça nada fora da nossa legislação trabalhista e também o trabalhador conheça os seus direitos. Bem, o próprio nome já deixa muito claro, né? Nós estamos falando sobre um tempo, um período pré-determinado. Ele tem começo, tem meio e tem um fim também estabelecido, não é, doutor? Isso, perfeito, Elias. Esses contratos, eles já têm uma previsão do término, né, do prazo de duração daquele contrato. Isso tem uma grande consequência. Tá? Qual é a consequência disso, Elias? É que quando o contrato ele se encerra naquele prazo que foi ajustado anteriormente, não há necessidade de pagamento de aviso prévio, por exemplo, porque o empregador já estava avisado previamente, desde o início do contrato, que ele terminaria daqui a 45, daqui a 90 dias ou até daqui a 6 meses, no caso do contrato temporário. A mesma coisa é a multa de 40% FGTS, Elias, que ela é devida quando o contrato é rescindido sem justa causa. E quando o contrato termina pelo término do prazo ajustado, não foi um contrato recebido sem justa causa. Então, existem algumas consequências, desde que essa ressalva é importante, que o empregador atente para a legislação e contrate na forma prevista na legislação, que isso fique claro através de um contrato de trabalho escrito. Então, atendidas as condições da legislação, existem essas consequências nesses contratos de trabalho por prazo determinado ou ainda contratos temporários. Bom, terminando aí o prazo do contrato de trabalho temporário, eu posso renová-lo, doutor? Sim,
Elias, essa possibilidade existe. No caso dos contratos de trabalho, os contratos temporários, que é feito através de uma empresa de intermediação de mão de obras, empresas de terceirização, esse prazo limite de 180 dias pode ser renovado por mais 90. E no caso daqueles contratos por prazo determinado, como eu falei, o caso do contrato de experiência, essa prorrogação ela pode acontecer, mas a partir daí esse contrato passa a ser um contrato por prazo indeterminado, Elias. Então ele cai na regra geral do contrato por prazo indeterminado, com todos os direitos que aqueles empregados passam a ter previstos na legislação. Elias, me permita, nós temos um número, a Confederação Nacional do Comércio e Serviços, ela prevê um acréscimo de aproximadamente, não, a criação, na verdade, de aproximadamente 100 mil novas colocações, 100 mil novos empregos. Isso traz uma série de oportunidades para esses trabalhadores que, num primeiro momento, podem ter um contrato temporário ou ainda um contrato por prazo determinado, mas os números nos indicam que aproximadamente 10% desses contratos passam a ser contratos por prazo indeterminado. Então, os trabalhadores precisam aproveitar essa oportunidade para conhecer a empresa, para que a empresa conheça o trabalho daquele trabalhador, daquele prestador de serviço, e para que esse contrato se transforme num contrato por prazo indeterminado. Bem, ficou bem claro aí de que a gente não pode ficar aí em prazo determinado eternamente, né? Contrato de trabalho temporário tem um prazo terminando, você tem uma possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, terminou esse prazo, não dá para ser novamente temporário, porque senão é um temporário permanente. Exatamente, Elias. Necessariamente esses contratos eles têm um prazo previsto, e a partir do momento que esse prazo se encerra e o trabalhador continua prestando serviço para aquela empresa, automaticamente esse contrato deixa de ser um contrato por prazo determinado ou ainda um contrato temporário e passa a ser um contrato por prazo indeterminado, cai lá na regra geral, com necessidade de pagamento de aviso prévio, multa de 40% em caso de rescisão e todos aqueles direitos assegurados aos trabalhadores. Agora, doutor Henrique, prazo de contrato, o próprio contrato de trabalho temporário é diferente do contrato intermitente? Sim, é diferente. O contrato intermitente é um contrato que nós tivemos, é um contrato recente. Essa possibilidade de contratação de intermitente passou a existir a partir da reforma trabalhista de 2017, e o contrato intermitente não é um contrato por prazo determinado, Elias. Não existe a previsão, já no início da prestação de serviços, do prazo de término daquele contrato. O intermitente, na verdade, ele é um empregado que presta serviços por hora. Ele não recebe por mês, como é o trabalhador ordinário e o trabalhador comum. Ele recebe por hora. Ele é convocado para prestar serviços em momentos em que há um acréscimo também de serviços de necessidade de mão de obra naquela empresa, e ele recebe somente pelas horas trabalhadas. E não há uma previsão, um prazo para o término desse contrato. Agora, doutor Henrique, pergunta aqui do nosso ouvinte é se, além do contrato propriamente dito, escrito e que vai ser assinado entre as partes, se há obrigatoriedade do registro na CTPS. Perfeito, Elias. Todas essas situações que nós estamos tratando, seja o contrato temporário, seja o contrato prazo determinado, seja o contrato intermitente, nós estamos tratando de relações de emprego, tá? De contratos que precisam necessariamente ser registrados na carteira de trabalho e previdência social dos trabalhadores. Estes trabalhadores têm os mesmos direitos que aqueles trabalhadores que têm a carteira assinada normalmente com prazo indeterminado. A única diferença, Elias, é essa, que há previsão desde o início do prazo de duração daquele serviço. Então, se a rescisão acontecer neste prazo, não tem direito a aviso prévio e multa de 40%, mas a CTPS precisa sim ser anotada. Bem, uma rescisão antes do término que está previsto no contrato, do contrato temporário, pode trazer aí algumas obrigatoriedades para o empregador? Sim, Elias. Na medida em que você prevê um prazo para a execução daqueles serviços, você também cria uma expectativa naqueles trabalhadores. Então, se acontece uma rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado antes daquele prazo, a empresa precisará pagar aos empregados um valor equivalente à metade dos dias que faltavam para completar o prazo previsto. Por exemplo, se faltavam 30 dias, a empresa precisará pagar a remuneração equivalente a 15 dias do período que faltava, da metade do período que faltava. Então, essa é uma situação que as pessoas precisam ficar muito atentas. O contrato de trabalho, ele existe, o contrato de trabalho temporário,
é uma possibilidade que, bem aplicada, vai servir para uma necessidade que se mostra, pelo menos à primeira vista, também temporária, de modo a fazer com que, bem aplicado, possa reduzir custos, dar oportunidades às pessoas de um trabalho, mesmo que seja temporário, e um trabalho temporário que pode virar permanente, porque é uma oportunidade também dos empregadores descobrirem novos talentos, doutor Henrique, ou seja, todos ganham nessa situação. Com certeza, gente, todos ganham, e é interessante que a gente atente para esses números que já foram citados. Nós temos a previsão de criação de pelo menos 100 mil postos de trabalho nesse final de ano, e desses provavelmente 10%, né, serão contratados e passarão a prestar serviços na modalidade do contrato indeterminado, ou seja, aproveitem esta oportunidade. Muito bem, doutor Henrique, eu quero antes de mais nada aqui agradecer a sua participação, relembrar aqui as pessoas de que nós estamos na Copa do Mundo, mas não há qualquer obrigatoriedade por parte do empregador de transformar isso num feriado, mas é claro que bom senso é super importante, de modo que a gente possa transitar com um pouco mais de tranquilidade. Bom senso pode significar redução de custos, doutor, e quem sabe aí um golaço nessa Copa. Muito obrigado, doutor Henrique. Estou à disposição, Miguelito. Um grande abraço e até a próxima. Doutor Henrique Messias é advogado trabalhista e empresarial.